Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Bom dia, quarta-feira, 30 de outubro, está no ar mais uma edição do programa Opinião Agora. Acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/Opinião Agora. Lá, como eu tenho dito todos os dias, você encontra links para rever as entrevistas que já aconteceram aqui no programa e também pode fazer a sua participação. Esse espaço foi criado para você, participe. Confira agora quais são as principais notícias nos jornais da cidade no dia de hoje. A Tribuna Piracicabana. Campanha estimula testes de AIDS em Piracicaba. A partir de hoje, a ONG Capive estará nos principais corredores comerciais e em bairros periféricos da cidade para difundir o acesso aos testes rápidos disponíveis no SUS e atualizar o panorama das doenças sexualmente transmissíveis no município. A POESP prevê fim de período noturno em 2 escolas. Sindicato dos Professores da Rede Pública Estadual levantou a possibilidade da Secretaria de Estado da Educação cortar as aulas do período noturno nas escolas Manassés, Afraim Pereira, no bairro Monte Líbano, e Professor José Martins de Toledo, em Artemis. Estado nega e afirma que calendário de turmas para 2014 ainda não está fechado. Gazeta de Piracicaba, reintegração de posse de fazenda. A Justiça determinou a reintegração de posse da Fazenda Bela Vista, em Piracicaba, ocupada por um grupo do movimento MST. As famílias são oriundas de outro assentamento na rodovia Hermínio Petrin. Dinheiro extra. Até o final do ano, mais de 330 milhões serão injetados na economia piracicabana. O 13º salário deve injetar 336,6 milhões na economia de Piracicaba, de acordo com o coordenador do Banco de Dados Socioeconômicos do curso de Ciências Econômicas da Unimep, Francisco Constantino Crócomo. O valor representa 4% do PIB, Produto Interno Bruto, da cidade. A estatística leva em consideração informações do Ministério do Trabalho, que aponta 136 mil trabalhadores formais com salário médio de R$ 2.475. Jornal de Piracicaba. 60 mil pessoas devem visitar cemitérios no dia de finados. Os 3 cemitérios de Piracicaba, Vila Resende, Saudade e Parque da Ressurreição, deverão receber cerca de 60 mil pessoas no feriado de finados, comemorado no sábado. O horário de funcionamento nos cemitérios públicos será normal, das 7 às 18 horas. Quadrilha invade 2 casas em Tanquinho. Uma quadrilha formada por 10 assaltantes invadiu 2 residências vizinhas no distrito de Tanquinho e fez 9 pessoas refém, entre elas um bebê de 1 ano e meio. As ações ocorreram às 21h30 de anteontem e duraram 1 hora. Eles fugiram levando 2 veículos, eletroeletrônicos e R$ 1.800, referente ao salário de uma das vítimas, uma empregada doméstica de 44 anos. Veja agora como fica o tempo e a temperatura para esta quarta-feira. Quarta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura máxima chega aos 23 e a mínima aos 15 graus. E após um intervalo, eu converso com o Homero Escarso, que é gerente regional do Ciesp. É já, fique com a gente. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.
Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Verifique o consumo mensal em metros cúbicos marcados em sua última conta de água. Divida esse número pela quantidade de pessoas que moram na casa e as crianças também. Se o resultado for maior que 6, pode indicar existência de vazamento ou desperdício. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. De volta ao vivo com o programa Opinião Agora, e hoje eu converso com o Homero Scarso, que é gerente regional do CIESP, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Homero, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade e um bom dia a todos. Homero, antes de mais nada, a gente vai falar, lógico, sobre o índice de emprego, que é um dos assuntos aí que o CIESP trata todos os meses aqui na nossa região, enfim, o setor sucroalcooleiro, vários assuntos para a gente tratar, mas eu gostaria de falar um pouco sobre a função do CIESP, o que é o CIESP, para que serve o CIESP, antes da gente introduzir efetivamente essas outras pautas. Bom, o CIESP é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Ele foi fundado no estado de São Paulo há 85 anos, em 28 de março. Então ele está há 85 anos. Ele tem como objetivo principal defender os interesses da indústria, seja na esfera federal, estadual e municipal. A gente viu um exemplo recente, onde foi feita uma mobilização importante para questão da redução da energia elétrica em torno de 20%. Isso beneficiou não só a indústria, mas como todo consumidor como um todo. Isso é de âmbito estadual. Dentro do estado, nós temos 43 regionais, que elas estão distribuídas nas principais cidades aqui do estado de São Paulo, e Piracicaba é uma dessas regionais. Ela foi fundada aqui em nossa cidade em 3 de junho de 1968, foi lá no Clube Coronel Barbosa, tendo como seu primeiro delegado, à época, que era assim chamado, o Dr. Paulo Checoli, hoje ainda uma pessoa atuante aqui no nosso município, e posteriormente se sucederam vários outros. Nós tivemos como mestre de cerimônias, naquela oportunidade, também uma pessoa de nossa ligação até hoje, o Erotide Gil Bochar, também aí um profissional da área, advogado, que está conosco durante esse tempo todo. E atualmente temos como diretor titular o Dr. Álvaro Augusto Teixeira Vargas, que é um empresário aí ligado a várias empresas, atualmente está no seu segundo mandato. Então, temos o CIESP estadual e temos o CIESP regional. A função básica aqui em Piracicaba é realmente participar dessa defesa. Temos assim uma participação efetiva, forte, nos principais conselhos aqui da nossa cidade, Conselho Industrial, Desenvolvimento, de Meio Ambiente, participamos do APLA, participamos da FUMEP, da Unimep, enfim. O CIESP está presente, voltado para
a defesa dos interesses das indústrias associadas. Esse é o papel do CIESP, de articular, levar os interesses e as necessidades dos empresários para que eles possam, da melhor forma possível, serem resolvidos. Quando você fala sobre os interesses dos empresários e indústrias do Estado, em que situação estão incluídas as multinacionais? As multinacionais, elas exercem um papel importante, porque elas, quando são instaladas, elas investem um valor muito significativo, trazendo empregos e posteriormente gerando arrecadação de impostos. O CIESP, ele tem dentro da sua estrutura indústria nacional, indústria multinacional, seja micro, pequena, média e grande. Então, ele também, seja ela nacional ou multinacional, ele também defende os interesses da indústria como um todo, seja pequena, média ou grande, ou micro, nacional ou multinacional. Independe dessa condição, porque a multinacional também é importante, principalmente nós temos aqui em Piracicaba, as principais indústrias da nossa cidade, elas são multinacionais. Isso traz divisa, traz recursos, empregam muitas pessoas e o município com certeza recebe aí impostos por conta dessa atividade da empresa aqui instalada. E a gente vê, Homero, a instalação de várias empresas multinacionais, como a gente tem visto no ano passado, esse ano também, e vocês, como membro do Conselho Municipal de Expansão Industrial e Comercial, existe um interesse especial pela nossa cidade? Olha, houve recentemente, com relação ao parque automotivo, você trouxe, além de uma empresa maior, várias fornecedoras, em torno de 10, então isso especificamente foi relativo ao parque automotivo, mas de acordo com as disponibilidades de áreas, você deu oportunidade para empresas instaladas no próprio município que estavam em áreas adensadas, né, que a população, quando a empresa estava lá, não era muito. Depois de um certo tempo, você passou até uma vizinhança. Então, esse incentivo também proporcionou às empresas aqui instaladas a se instalarem em um local com melhor infraestrutura, com uma adequação apropriada. Então, você teve especificamente um parque automotivo, mas concomitante a isso, você possibilitou que as empresas daqui também tivessem oportunidade de crescimento, de mudança para um local melhor aparelhado, né? Nós temos aqui um distrito que é modelo, não só em Piracicaba, mas pro estado, e está sendo muito bem administrado. Então, essas indústrias que foram para lá, realmente estão melhor apropriadas. Entre as regionais, existem particularidades no desenvolvimento do trabalho? Não tem a menor dúvida. Vou citar um exemplo para você. Piracicaba e Sertãozinho, nós somos similares em relação à questão sucroenergética. Digamos assim que são uma das cidades mais importantes do estado de São Paulo e do Brasil em relação aos clusters que nós temos de empresas voltadas para o setor sucroenergético. Só que nós levamos uma diferença muito grande. Aqui nós temos atrelado, nós temos a indústria, nós temos a pesquisa e o desenvolvimento, que é Exalc USP. Agora, Piracicaba, ela não é totalmente voltada para o segmento sucroenergético, tanto quanto o Sertãozinho. Nós estamos vivendo uma dificuldade muito grande, uma crise acentuada após 2008, a falta de incentivos. Só que no resultado, o balanço geral, Piracicaba, ela se sai melhor. Por quê? Ela, com as suas diferentes empresas que aqui estão, faz com que nós tenhamos um equilíbrio no resultado final. O setor sucroenergético não está bom por questões de políticas, de incentivos, você tem outras indústrias e outros segmentos, e principalmente, recentemente, do setor automotivo, que fazem um equilíbrio. Então, Piracicaba acaba perdendo menos e tendo um resultado muito melhor do que especificamente Sertãozinho, que está vivendo uma dificuldade muito maior que a nossa cidade. Então, digamos, cidades similares, mas com resultados diferentes por
questões de planejamento. Então Piracicaba planejou, ela conquistou essa diferenciação e, sem dúvida nenhuma, nós vivemos, lógico que a crise poderia estar assim um pouco mais acentuada, mas ela foi minimizada por essa estratégia de planejamento que nós estamos vivendo nesse período de 2, 3 anos. Um dos índices que mensalmente são apontados pelo CIESP é o índice de emprego na indústria. E o que a gente viu aí no mês de setembro, que Piracicaba ficou na verdade é a pior colocação do estado, foi Piracicaba empregabilidade. Em contrapartida, a gente viu uma publicação, que inclusive virou notícia nos jornais aqui da cidade essa semana, a VCSA, que colocou Piracicaba como uma cidade em total expansão em empregabilidade. O que é realidade nisso? Olha, a realidade da indústria é bastante clara e objetiva. Se nós pegarmos a indústria, ela realmente está vivendo momentos difíceis, mesmo a gente tendo tido investimentos e grande número de empregos o ano passado. Agora, o empresário nosso da indústria, ele está vivendo uma taxa de juros altíssima, uma oscilação da taxa de câmbio, uma sinalização por parte governamental de falta de incentivos. O PIB foi revisado para baixo por várias vezes. Então, o que isso significa para o empresário? Que eu não tenho um sinal claro no horizonte se eu vou investir. Então, o empresário, diante disso, ele fica cauteloso e não investe. Agora, o empresário da indústria. Agora, se você colocar outros segmentos, comércio, serviços, você minimiza esse momento que a indústria está vivendo. Então, essa pesquisa, se ela for pegar claramente o índice da indústria, com certeza ela poderia não refletir esse resultado. Então, provavelmente deve ter pego talvez o CAGED, que ele faz uma mescla da indústria, comércio, serviços e agricultura. Então, isso pode ser que diferentes índices deem resultados diferentes. Então, isso pode ter sido atribuído a esses índices diferentes com resultados diferentes. Bom, voltando a falar sobre o setor sucroalcooleiro, é um setor que merece atenção. Qual que é a situação real e o que os empresários da nossa cidade, os industriários desse segmento têm tratado essa questão? Hoje, a fabricação de novas plantas para açúcar e etanol, elas estão extremamente prejudicadas. Os empresários do segmento, vários deles no estado, estão bastante descapitalizados, bastante endividados. Então, isso faz com que, efetivamente, você não tenha novas plantas ou muito aquém do que poderia ser. Por um outro lado, você tem um aumento crescente do número de veículos comercializados flex. Então, você tem um aumento crescente para a demanda de etanol. Você não tem uma remuneração adequada para esse produto, ele está defasado em relação a outros combustíveis. Então, isso faz com que haja um desestímulo para o preço final e, efetivamente, para o produtor que entrega essa produção para que ele seja transformado. Então, o setor realmente já agoniza há 3, 4 anos e isso traz consequências. No nosso município, há uma redução da área plantada da cana-de-açúcar. Ele está sendo substituído por outras culturas que absorvem aí menos investimentos e dêem um retorno melhor. Por um outro lado, também está tendo uma obrigatoriedade da mecanização. A cada ano você tem uma diminuição de 20% que você pode usar a mão de obra, então você tem que mecanizar. Então tudo isso é um conjunto de fatores que inclusive está sendo feito um esforço estadual para que isso seja realmente defendido junto ao governo federal, para que olhe com um pouco mais de carinho para que tantos empregos não possam ser perdidos e uma arrecadação também de impostos com menos emprego, com menos faturamento, consequentemente menos impostos, né? E assim, isso é um setor altamente empregador, né? Então isso tem que ser
E está sendo feito todo um esforço em relação a tentar, mas não é fácil. Os industriários desse setor já pensam em inovar, em transferir a tecnologia para algum outro segmento? Existe essa possibilidade? Olha, já houve uma condição importante de você passar para a colheita manual para a mecanização. Então, as usinas, digamos assim, elas efetivamente, elas estão fazendo essa modernização. Elas estão utilizando o bagaço para a produção de energia, é uma alternativa. Então, você tem hoje uma possibilidade de ter um etanol de segunda geração. Então, os investimentos e esforços estão sendo, assim, feitos, porém, aquela questão tributária, uma renovação de crédito e uma adequação dos preços, isso está indo na contramão do que deveria estar acompanhando, né? Então, o empresário realmente tem feito seus esforços, mas sem um resultado muito efetivo. O senhor diria que há uma preocupação efetiva para daqui o próximo ano, vamos dizer assim, nesse setor? Sim, porque anteriormente, há uns 3, 4 anos atrás, nós, quando abríamos uma sazonalidade, março, abril, maio, nós começávamos com 3, 4 mil empregos. Hoje nós já estamos com 1.800, então já houve uma redução gradual desse número de empregos pela questão da mecanização em substituição à mão de obra. Só que isso tem um limite, né? E as pessoas realmente terão dificuldade em encontrar uma nova colocação. E isso é preocupante quando você fala em desemprego, um número razoável de pessoas. Então isso traz uma questão social que é muito mais importante, né, do que a perda do emprego, né? Aí passa por aumento de criminalidade e uma série de outras coisas. Então isso é uma consequência bastante forte com a redução desse número de empregos e essa falta de incentivo que vive o setor. Bom, falando sobre emprego agora, 22 setores são analisados na pesquisa que é divulgada mensalmente pelo CIESP. Quais que representam as principais variações positivas e negativas na nossa região? Olha, os que mais efetivamente tiveram assim uma variação negativa foi o setor metal mecânico. Esse aí realmente ele teve um resultado bastante significativo. Os setores de fundição, também ligado ao setor metal mecânico, porque essas empresas não conseguiram efetivamente repor ou recompor as perdas, então eles foram mais prejudicados. Nós temos um setor aqui da nossa cidade, dado ao incentivo, a queda do IPI para os veículos, que é a fabricação de veículos automotores. Então, esse segmento que está altamente incentivado por fazer parte de uma cadeia, esse que teve um resultado mais significativo. Então, nós temos várias empresas aqui que fornecem para grandes montadoras. Então, esse segmento está, assim, ainda com um resultado interessante para nós. Mas o setor metal mecânico passa por um período realmente de dificuldades por questões assim de não conseguir crescer, até teve diminuição. Tem alguma ligação ainda com o setor sucroalcooleiro? Sim, boa parte dessas indústrias que fornecem ou forneceram para o setor sucroenergético, sucroalcooleiro, se ele não fez uma substituição daquele serviço ou daquele produto, ele realmente teve uma queda acentuada. Ao passo que as empresas que procuraram diversificar e substituir, eles foram menos afetados daqueles que dependiam exclusivamente desse serviço e desse fornecimento. Então, esse foi mais prejudicado. E os que teriam um saldo negativo? Na verdade, positivo nesse momento? Olha, nós estamos dentro dessas empresas que fornecem para as montadoras, que são as autopeças. Por quê? Nós estamos tendo um crescente muito grande de comercialização de veículos novos, e isso faz com que você tenha uma demanda por fornecimento. Consequentemente, as empresas de autopeças têm que ter mais pessoas dentro da sua unidade,
para atingir, né, e para atender essa demanda crescente das montadoras. Então, quem fornece para autopeças, quem é fornecedor de autopeças para montadoras, esses tiveram um crescimento bastante razoável. Em números, Homero, o que representa essa quantidade de emprego que foi gerada? Olha, hoje nós temos no segmento industrial de Piracicaba em torno de 38 mil empregos na indústria. Isso para a nossa cidade é considerável. Dentro da região nós temos um universo de 53 mil. Então, o setor metal mecânico, ele responde por mais de 50% desse segmento, e o setor especificamente de autopeças, ele responde aí por uns 10% a 15%. Então, você tem um aumento de emprego dentro de um segmento e uma queda no outro. Então, há um certo equilíbrio. Então, a cidade, de uma maneira ou de outra, ela consegue atravessar esse período mais difícil. Ou seja, sucro energético mais prejudicado, menos emprego. Autopeças beneficiada pelo incentivo, resposta de mais empregos, e elas, consequentemente, estão melhores. Então, é mais ou menos assim que a nossa economia está balizada, né? Fácil de entender a importância do incentivo para o setor. Todo mundo está vendo e o resultado está aí em nossas pesquisas que mostram que esse segmento realmente está bem desempenhado nesse período de 12 meses. Bom, Homero, nós vamos para um rápido intervalo comercial e já nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios aí diante dessa economia tão instável que a gente vive nesse momento. Já após o intervalo, voltamos no minuto. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Verifique o consumo mensal em metros cúbicos marcados em sua última conta de água. Divida esse número pela quantidade de pessoas que moram na casa e as crianças também. Se o resultado for maior que 6, pode indicar existência de vazamento ou desperdício. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. De volta ao vivo com o programa Opinião Agora, e eu estou conversando com o Homero Scarzo, que é gerente regional do CIESP. Homero, a importação, como isso interfere na indústria, na nossa cidade, enfim, na nossa região? Olha, a importação ela tem dois lados. O lado positivo, que é quando você importa um componente muito importante, você agrega em outros componentes e você reexporta esse produto com grande valor agregado. Nós temos aqui uma situação específica em nossa cidade. Essa empresa ela importa alguns itens específicos, ela cumpre todo o conteúdo nacional e ela reexporta esse produto com grande valor agregado. Então ela traz divisas, ela traz recursos. Então digamos que essa é uma importação
positiva, extremamente necessária para que a gente mantenha a competitividade e possa entrar em mais de 100 países, que é onde esses produtos são exportados. Agora nós temos aquela importação que é extremamente danosa para as empresas, ou seja, elas são importadas por um preço muito abaixo do que é vendida no mercado nacional. Elas entram para concorrer, mas o custo de produção é totalmente diferente nos países de origem e ele vem para aqui, o nosso país, ele vem tirar os nossos empregos. Então, digamos que esse tipo de importação, ela não é saudável para a nossa economia. Nós temos aqui, vizinho ao nosso município, cidades como Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, que sofrem extremamente com essa competição, com essa importação, na questão de tecidos e outras questões ligadas à cadeia têxtil. Então, existe a importação necessária, que falamos anteriormente, e existe essa importação que é extremamente danosa, que ceifam empregos e afetam todo um conjunto quando aquela cidade, quando aquele município, ela é extremamente dependente, né, digamos, do setor têxtil, da cadeia produtiva têxtil, que são essas 3 cidades. Então, mais uma vez, Piracicaba, eu volto a afirmar aqui, que até nisso nós estamos, digamos, com planejamento estratégico, com condições importantes, nós estamos diferenciados em relação a essa questão da importação. Porque é importante saber, importação é necessária desde que agregue valor ao produto. Agora, quando ela ceifa empregos, realmente ela é muito prejudicial. A questão da qualidade é algo que se questiona com relação ao produto importado? Ou o nosso produto ainda precisa de melhor desenvolvimento, pesquisa tecnológica para atingir o nível de um produto importado? Olha, determinados segmentos, o Brasil, dentro da fábrica, ele tem total condições de competir com qualquer outro produto do mundo, mas o que afeta da porta para fora é a questão dos impostos. Hoje aqui nós temos um imposto em cascata, então o produto nacional com o concorrente importado, ele fica, dependendo aí o segmento, de 25% até a 40% mais caro, dado o volume de impostos que nós temos em cima dele. Então, logicamente que isso tem que ser revisto. A voracidade de impostos, a carga tributária dentro do setor industrial é muito pesada. Então, isso realmente torna o nosso produto mais caro que um importado, mas é uma questão de rever esses impostos. Nós temos um exemplo claro em relação aos automóveis, a redução do IPI, o que isso fez. Então, há de se rever essa carga tributária e, com certeza, isso poderá ser revertido de forma positiva. Esse é um assunto que está em pauta pelo CIESP, em discussão com o governo? Sim, é um assunto que está em pauta. Hoje, o CIESP quer rever a participação da indústria. A indústria, nos anos 80, teve uma participação no PIB de 25%. Hoje, a participação da indústria é de 15% no PIB. Só que a questão de impostos, de um modo geral, hoje a indústria está em torno de 37%. Então está uma questão muito desigual. Você está com menos participação e com mais carga tributária. Então foram feitas várias ações, várias sugestões para que realmente pudesse minimizar essa questão da indústria. Porque senão você só vai favorecer os importados e você vai, digamos assim, descapitalizar as nossas indústrias nacionais que estão sofrendo bastante. Romero, como que você vê esse cenário que a gente vive hoje? Dólar em alta, juros altos e a questão também dos importados, o imposto. Existe alguma razão para o industriário, vamos dizer assim, e o empregado da indústria se animar, ter alguma perspectiva positiva, principalmente com relação ao próximo ano? Olha, para 2014, esperamos talvez uma melhor adequação, porque hoje nós estamos com uma taxa de juros a 9,5%. Isso inibe qualquer investimento. Estamos com uma taxa de dólar hoje em torno de 2,10, já esteve bem mais acima. Então,
o que o empresário espera? Que uma taxa de juros mais atraente, porque você não controla a inflação com, digamos, elevação de taxa de juros. O que você precisa é favorecer o investimento com relação para ter aí toda uma questão em relação a isso. Para 2014, esperamos alguma coisa um pouco melhor, porque 2013 se projetou um crescimento de 4% e talvez nós não cresçamos nem 2%. Então isso, para o empresário, é bastante insatisfatório. Ainda há um segmento, um sentimento de incerteza para 2014. Ainda não podemos prever muita coisa, porque o ano que vem nós temos duas questões bastante fortes no Brasil. Nós temos uma Copa do Mundo e nós temos eleições para uma série de cargos. Então não se pode ainda ter uma previsão efetiva para 2014. Tem que se aguardar mais alguns pontos para que se visualize uma perspectiva um pouco melhor. Quando você fala que Piracicaba teve um planejamento para não viver uma realidade como o setor têxtil de Americana vive hoje, como que é esse planejamento? Qual que é o envolvimento do CIESP? Quais as informações, a troca de experiências que acontece entre o setor para que essa realidade seja diferente? Olha, em 99, 98, começou-se o famoso Piracicaba 2010. Então, uma grande empresa daqui, com o seu presidente, pensou, se nós fazemos aqui, por que não podemos fazer para o município? Então, nessa oportunidade, foram feitas ações, diagnósticos, e nessa oportunidade, nós estávamos como especialista da indústria de transformação. Então, você criou cenários, você criou propostas para que tivesse visibilidade de você ter isso dentro dos próximos 10 anos. Então, Piracicaba começou lá em 98, 99 a pensar as ações que aconteceram agora, algumas outras aconteceram anteriormente. Então, houve uma mobilização da sociedade organizada, de todo uma prefeitura, enfim, todo mundo aqui da cidade colaborou e você montou um caderno das ações, você montou um norte. Piracicaba foi a terceira cidade do país a ter esse propósito. Então é por isso que a gente fala, não é agora que estamos colhendo esse benefício, são as ações planejadas e principalmente aceitas pelo poder público, que foi também assim importante em aceitar algumas sugestões e colocar isso em prática. O parque automotivo, se você colocar lá, incentivar o cluster então isso está pensado lá atrás. Então houve esse conjunto de ações, toda a sociedade participou e a cidade não é à toa que está colhendo e talvez colha muitos resultados em relação agora. Então, o que nós queremos ser amanhã, é importante a gente começar a trabalhar hoje. Quais os nossos pontos fracos, quais os nossos pontos fortes. Então tudo isso foi feito naquela oportunidade e tivemos oportunidade enquanto CIESP e participar aí dessa experiência. Por isso que a gente fala, sem planejamento não se chega a lugar nenhum. Ainda falando sobre planejamento, o CIESP também cria oportunidades de intercâmbio, vamos dizer assim, e relacionamento através da rede de negócios, da rodada de negócios que teve em Americana, não é? Conta um pouco pra gente, Homero, o que significa essa rodada de negócios, qual a importância da realização de eventos desse tipo? Sim, a rodada de negócios, ela proporciona a empresa âncora, que são grandes empresas, que em torno de 20, aquela empresa menor de estar em contato direto com essa empresa grande, apresentando o seu produto, o seu serviço, demandado por essa empresa grande. Numa tarde, por exemplo, você pode fazer o contato com essas 20 empresas âncoras, então você tem a oportunidade de ter acesso a grandes empresas e um custo bastante pequeno de investimento, e o retorno disso é muito grande. Nós já tivemos 2 rodadas de negócio aqui em Piracicaba, 2011 e 2012, e teremos a próxima em
2012, 2013 e a próxima em 2014. Então é uma oportunidade significativa de você ter acesso àquela empresa que você não consegue entrar. Então isso retorna em maior fornecimento para que você tenha esse contato e efetivamente leve mais produção e gere mais emprego aí para a sua empresa e também para o seu município. E essa experiência em participação, acredito que também traz um pouco o holofote para dentro do seu negócio, saber em que nível que você está, em que nível você precisa evoluir, como que você pode crescer ainda mais, certamente, né? Não tenha dúvida, porque você, com as exigências de determinadas empresas, você tem que talvez fazer uma adequação ao seu trabalho, ao seu negócio, você tem que procurar algumas alternativas, procurar fazer uma inovação, enfim, você tem que realmente está pensando, porque se você faz a mesma coisa durante muito tempo, você não pode esperar que o seu resultado seja diferente. Tem que fazer coisas e à medida que o tempo for passando, você tem que buscar alternativas e fazer aí uma adequação na sua embalagem, no seu processo, no seu sistema, que com certeza o resultado ele deverá ser um pouco diferente daquilo do esperado. Não dá para fazer sempre igual a mesma coisa durante muito tempo, porque outro vai copiar de você e vai fazer melhor. Inovar é o caminho. Sem dúvida. O Ciesp também disponibiliza informações, enfim, tabelas, gráficos, informações sobre o setor, especificamente industrial, para que as pessoas possam também trilhar esse caminho de um planejamento de sucesso? Olha, nós temos o nosso DPCOM, que é o Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos, e nós temos lá, logicamente, temos vários estudos e sempre que possível a gente traz um especialista para cá e aborda essas tendências, essas mudanças. Então, esses estudos são setoriais especificamente para aqueles segmentos. Então, não muitas vezes ele está aberto assim, exceto para essas questões setoriais, né? Então, temos várias coisas, mas dentro de um segmento específico para determinadas empresas e segmentos. Bom, a gente está caminhando para o final do programa, mas antes disso, vale lembrar que já está chegando aí o final do ano, hoje as notícias sobre 13º também já estão, e o otimismo para as compras começa a fervilhar. Existe possibilidade de manutenção deste emprego, especialmente na indústria, para o próximo ano, ou é melhor ir devagar aí com cartão de crédito? Olha, nós aconselhamos a cautela e o bom senso sempre, ele deve prevalecer. Você deve ter certeza que você vai ter necessidade daquele produto, daquele equipamento, antes de contrair uma dívida. A gente sabe que você usando do bom senso, ponderando se realmente é necessário, com certeza no próximo ano aí que as contas chegam, você não vai ter que correr atrás de empréstimos. Então a gente sabe, 13º é importante, mas devemos priorizar os nossos gastos. Se você tem realmente necessidade, precisa daquilo, então você tente negociar, compre à vista, obtenha um desconto e procure, logicamente, não se endividar além da sua capacidade, porque você já está pagando alguns empréstimos ou alguma coisa, então isso tem que ser levado em conta. Veja a sua capacidade de pagamento e não extrapole a sua condição, porque as contas chegam e aí as dificuldades aparecem. É verdade. Muito obrigada, Homero, por ter participado do nosso programa, ter trazido tantas informações importantes. Tenha uma ótima tarde. Nós que agradecemos a oportunidade e estamos à disposição, caso seja possível, numa outra ocasião. Muito obrigada. E o programa Opinião Agora fica por aqui. Tenha uma excelente tarde. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo. Até lá. Tchau. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba.
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.